Olá, irmãs. Eu sou Célia Rocha, sou especialista em armazenamento e viver previdente da Estaca Araraquara, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos trabalhar juntas para falar sobre armazenamento e viver previdente. Na verdade, armazenamento e viver previdente são duas coisas distintas em uma só. Entende? Porque você, para fazer o armazenamento, você tem que viver o viver previdente, né? Esse armazenamento e viver previdente é um programa da igreja, assim como é o Mãos que Ajudam, como é a ajuda humanitária, como é o Fundo Perpétuo da Educação. Por quê? Porque a igreja é regida por princípios, né? E ao mesmo tempo por mandamentos. Então, armazenamento e viver previdente é um mandamento que a igreja nos pede para que cumpramos, né? Então, trabalharemos juntas para que discutamos o que é um armazenamento, o que é um viver previdente. Nessa minha primeira explanação, nós não vamos fazer o armazenamento em si, guardar o arroz, guardar o feijão, não. Nós vamos entender o porquê nós devemos fazer o armazenamento. Vamos entender por que viver previdente, né? Eu vou começar contando a historinha de José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi preso para o Egito e ficou por vários anos lá na prisão. E ele era uma pessoa muito temente a Deus. Mas como ele foi vendido como escravo, ele não podia falar de Deus. E ele sempre nas suas orações pedia que ele precisava sair dali. Ele teria que sair porque ele não fez nada. E o que ele fez foi começar a decifrar os sonhos daquelas pessoas que viviam na prisão com ele. E como dois sonhos se realizaram dentre o que ele disse, um desses carcereiros que estava preso e que sonhou, voltou a trabalhar com o rei. E nesse meio tempo o rei teve um sonho em que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, assim como teve as espigas, tudo isso. E o rei ficou intrigado. Por que esse sonho? O que significa? E mandou chamar todos os adivinhos que tinha em todo o seu reino e tal. E eles vieram para decifrar o sonho do rei e nenhum falava nada a contento do rei. O carcereiro que o José havia decifrado o sonho falou para o rei de José e o rei mandou chamá-lo. O José subiu e falou ao rei o seguinte: as 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura que vai ter aqui no reino. Muita abundância, muita coisa boa vai acontecer. Mas as 7 vacas magras são 7 anos de miséria, 7 anos de penúria, onde todos os habitantes do reino sofrerão. Para que não aconteça isso, eu sugiro que o rei compre todo o trigo do Egito. Qualquer trigo que esteja vendendo, de qualquer pessoa, de qualquer lavoura, o rei compre e guarde, armazene, porque nos 7 anos de miséria, esse trigo servirá para alimentar os seus súditos. E o rei obedeceu, comprou todo o trigo, guardou. E nos 7 anos de bonança houve, e depois os 7 anos de miséria. Mas como o rei tinha sido obediente e guardou todo o trigo,
Diz-nos a Bíblia que não houve fome no Egito, porque o rei foi obediente. Então nós não devemos só guardar os mandamentos, nós devemos viver os mandamentos, né? Porque quando nós pegamos o mandamento e guardamos para nós não vivemos, as bênçãos não vêm, nada acontece de bom. Aí vem a lamúria. Por que nada acontece para mim? Por que acontece para fulano? Porque fulano guarda os mandamentos, porque fulano cumpre os mandamentos. Se eu perguntar para as irmãs, por que você faz armazenamento? A resposta, tenho certeza que seria, porque pode haver um furacão, pode haver um terremoto, meu marido, que é o chefe da família, pode ficar desempregado, pode ter uma doença grave, todas as nossas finanças vão acabar. Aí a gente pensa, mas no Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem furacão, dificilmente meu marido vai sair do emprego, se sair ele arruma outro logo em seguida. Para que eu vou fazer armazenamento? O supermercado está aí, a gente compra na hora que quer. De repente, vem uma greve de caminhoneiros que todas nós sabemos que houve aqui no Brasil e que foi drástica, né? Os entrepostos ficaram desabastecidos, muitos supermercados ficaram desabastecidos e houve fome. E agora na pandemia? Houve um lockdown em que se fechou tudo, os supermercados foram fechados e não se tinha, muita gente não tinha nada para comprar, nada para se alimentar. Mas se ela fosse obediente, se guardasse os mandamentos e vivessem, teria um armazenamento, saberia por que fazer o armazenamento. Falando em armazenamento, eu gostaria de falar para as irmãs que não é uma atividade para a mulher, não é para a irmã fazer. É uma atividade para todos os membros da família. Todos, criança, jovens, quem estiver na família, quem estiver ali junto, deve estar envolvido no armazenamento. Principalmente os maridos, né? Porque se o marido está envolvido, ele lembra para a esposa que deve comprar tal coisa para armazenamento. Ou, quando a esposa quer comprar um pacote de arroz a mais do que a despesa do mês, ele não vai falar nada, porque ele sabe que é para armazenamento, né? Eu estou lendo um livro muito bom, que por sinal o autor é membro da igreja. O livro chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é Stephen Covey, e ele nos diz o seguinte, que sem envolvimento não há comprometimento. Se nós não envolvermos todos os nossos membros da família no armazenamento, eles não terão comprometimento conosco. Então, não haverá armazenamento. Porque chega uma hora que a esposa também cansa, né? Não vai querer guardar sozinha, não vai fazer tudo sozinha. Se todos estiverem envolvidos, vai haver um comprometimento naquilo que está predisposto a fazer. Um outro ponto de que nós devemos fazer o armazenamento é porque nós vamos deixar um legado. Por que eles têm que estar envolvidos? Porque nós vamos deixar esse legado. Aquelas crianças que estão envolvidas no armazenamento, quando elas crescerem, elas vão se lembrar de que fazia armazenamento quando era pequena, então ela continua com aquele hábito. E por outro lado, está na Bíblia, ensine a criança o caminho que deve andar, para quando envelhecer não se desviar dele. Então, por esse motivo, todos da família têm que estar envolvidos no armazenamento. Tem que saber por que faz o armazenamento, quando deve fazer o armazenamento e como deve fazer o armazenamento.
Nas próximas palestras, conversas, nós vamos saber como fazer o armazenamento. Nós vamos ensinar uma tática de que vocês podem, com pouco dinheiro, começar o seu armazenamento para 2 meses, para tudo isso. Só que para tudo isso, nós temos que ter disciplina. Nós temos que saber como fazer, quando fazer, que horas tenho que começar, que horas eu vou comprar. Quase todas vocês conhecem aquele maestro João Carlos Martins. Ele é aquele maestro que teve um problema de paralisia, de algum acidente, alguma coisa que a mão ficou paralisada e ele parou de tocar piano. Mas ele nos ensinou uma frase muito boa, onde ele diz que para se ter sucesso na vida, qualquer atividade que você faça na sua vida, é preciso ter a sensibilidade do maestro e a disciplina do atleta. Por que a sensibilidade do maestro? Porque o maestro, quando rege a sua orquestra, ele percebe se algum instrumento está desafinando. E ele sabe que se um instrumento desafina, a orquestra vai por água abaixo. E a disciplina do atleta? Porque o atleta, quando está focado no seu treino, ele não pode desviar seu pensamento daquele treino, porque o objetivo dele é alcançar o máximo, é ganhar o máximo que ele pode dentro daquela atividade que ele está predisposto a fazer. A mesma coisa para nós. Se nós temos a sensibilidade do maestro, nós vamos convidar todos os nossos envolvidos para fazer o armazenamento e nós vamos saber a hora que está faltando alguma coisa ali. O que está faltando? Por que está faltando? A disciplina do atleta. Por que a disciplina do atleta? Porque para nós sermos autossuficientes, para nós termos o viver previdente, nós temos que ser disciplinados. Porque a disciplina nos leva à autossuficiência, nos livra da dependência. O presidente Múcio nos ensinou que nós devemos ter alimentos reservados e guardados para 5 anos e nenhuma dívida. Mas ele disse também que observou que os membros da igreja tinham dívidas para 5 anos e nenhum alimento guardado. Isso ele achava de que os membros da igreja estavam cumprindo o mandamento às avessas, né? Eles não estavam fazendo de acordo com os princípios da igreja. E para que nós tenhamos um viver previdente, sabendo lidar com o nosso dinheiro, nós temos que saber quanto nós ganhamos e quanto nós gastamos. Eu posso perguntar para as irmãs se a sua renda encerrasse hoje, por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Por quanto tempo a sua família viveria em paz se a sua renda encerrasse hoje? Se você tem habilidade no trato com o dinheiro, você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você gasta, você sabe para onde vai o seu dinheiro, você sabe qual é o orçamento familiar, né? Só que para que tenhamos um bom orçamento familiar, um bom controle no orçamento familiar, nós temos que fazer uma planilha, tá? Essa daqui é a minha do mês passado, mês de abril de 21. Então aqui eu descrevo tudo que eu compro.
Tenho minha renda fixa, tenho minhas despesas fixas, que é água, luz, telefone, internet, combustível. Alguém tem escola de filho que paga, tem uma coisa qualquer tudo que você paga mensalmente entra como renda fixa. E tem as variáveis, que são aquelas idas a supermercados, um pão que você compra, uma coisa qualquer. Para isso, nós fazemos uma planilha, tá? Então, seria esse o tipo, você põe tudo que você gasta fixo, tudo que você gasta na variável. E vai anotando aqui na frente o quanto gastou. Não importa, comprou um fósforo, 50 centavos. Comprou um pão, R$1. Comprou R$500 de despesa do mês, R$500 da despesa do mês. Porque para você ter sucesso, você tem que ser íntegro. E para você ser íntegro, você tem que ser verdadeiro. Então você tem que saber o que você gasta, quanto você ganha e como você gasta o que você ganha. Porque, irmãos, nós temos que saber que não é o que você faz com o que você sabe. Desculpa, não importa o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Eu falei trocado, mas eu vou repetir. Não importa o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Se você sabe que é preciso armazenar e não armazena, você não sabe porque você faz. Se você sabe que precisa ter uma planilha onde você vai saber todo o seu orçamento e não faz a planilha, você não vai ter sucesso e nem vai ter habilidade no trato com o seu dinheiro. Porque não existe certo nem errado, existe resultado. Eu não estou dizendo que você fazendo essa planilha, você vai ter tudo certo, tudo na mão. Não, depende de você. Certo ou errado depende do resultado. Para mim, a planilha foi excelente, deu super certo e fizemos tudo bem, tudo certo. Então, levando em conta aquela fala do presidente Monson, onde ele disse que nós devemos guardar alimentos e uma reserva financeira por 5 anos e nenhuma dívida, que sirva de dica para vocês, para nós, para mim. Assim como tem outras dicas que a gente pode estar comentando aqui no bate-papo, né? Como, por exemplo, você não deve ir ao supermercado com fome. Se você for antes de uma refeição principal, quando você chega no supermercado, você vai comer com os olhos. Você vai ver e vai sentir vontade. Vai ver, vai querer comprar. E às vezes são coisas que não tem necessidade. Simplesmente você gosta naquela hora porque você está com muita fome. Uma outra dica, não leve criança para o supermercado no dia da despesa do mês. Porque você vai ter uma despesa muito maior, que é levar tudo aquilo que eles querem e que você não estaria disposta a comprar naquele momento, porque a sua renda não vai lhe permitir aquilo. Porém, você está com dinheiro, é o dia 10, é o dia do pagamento. O que tem? A criança só quer um sucrilho, R$5. Mas depois vem um brinquedinho. O que tem? O brinquedinho é só R$15. E vai juntando, de repente, extrapola a sua despesa. Aí você vai comprar com o cartão de crédito, vai pagar aquela despesa do cartão de crédito. Se você não tem hoje o dinheiro para pagar a sua despesa, o mês que vem você terá dois dinheiros para pagar as despesas. Porque você vai ter que ter o dinheiro para pagar o cartão de crédito e o dinheiro para pagar a sua despesa daquele próximo mês. Então, não é admissível você fazer compra para o mês no cartão de crédito. Levar uma lista. É primordial e essencial que você faça uma lista de tudo que você precisa para comprar. Aquela lista com os itens necessários que você tem, né? Não precisa você comprar
10 caixas de leite condensado, se você vai usar 4, uma por semana para fazer a sobremesa, né? Então você vai comprar 5 a mais. Se você não faz o armazenamento, não há necessidade. Se você faz o armazenamento, você não precisa de 5, precisa de mais 4, porque você só usa 4 por mês. Bem, para nós termos esse sucesso na vida, nós temos que viver previdente. Nós temos que saber que o viver previdente nos leva à autossuficiência, nos leva a acabar com o estresse, nos leva a acabar com a insônia, nos leva a ter uma vida feliz, né? Uma vida como diz nas Escrituras. Adão caiu para que nós existíssemos, e nós existimos para que sejamos felizes. E nós não podemos ser felizes se nós não estivermos em alinhamento com os princípios da igreja. Eu vou prestar o meu testemunho aos irmãos dizendo que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é o fim, ela é o meio. A igreja é o meio que nos leva a ser solidários com o programa Mãos Se Ajudam. É o meio que nos leva a sermos mais solidários com a ajuda humanitária. É o meio que nos leva a saber que o estudo é primordial e nos leva ao fundo perpétuo da educação. É o meio que nos leva a saber que nós temos a obrigação de termos o viver previdente. Nós temos a obrigação de fazer um armazenamento para que nós sejamos autossuficientes, para que nós não precisemos ser dependentes de alguém ou de alguma coisa. Então, a igreja é o meio que nos leva a ter a certeza de que nós seremos exaltados, a ter a certeza de que nós viveremos com Jesus Cristo um dia. E todo esse conhecimento que nós conseguimos aqui na Terra, nós vamos levar conosco. E essa palestra, essa conversa, eu deixo com as irmãs, em nome de Jesus Cristo. Amém.